pessoal, beleza? Professor Edson na área. Como eu havia combinado por vocês, a nossa aula vai ser Ética, Legislação e Cidadania. E das aulas anteriores nós estávamos falando sobre as questões éticas e nós finalizamos falando da ética profissional. A partir de hoje nós vamos entrar na segunda parte, na segunda etapa da nossa disciplina, que é as questões de legislação. Hoje nós vamos falar sobre a Lei dos Direitos Autorais e depois, posteriormente, nós vamos falar de outras leis e mais para o final do semestre nós falaremos sobre cidadania, certo? Então, hoje nós iremos falar da Lei 9.610 de 1998, que é a lei que nós chamamos de Lei dos Direitos Autorais. Ela garante a proteção das obras, né? Então, o que são essas obras, né? A lei protege as criações que o espírito humano expressa por qualquer meio ou são inseridas na sociedade. São os textos, os livros, os artigos, as músicas, filmes, peças de teatro e até mesmo o software. Apesar de a gente ter a lei do software, e ela também faz essa proteção especificamente dos softwares, eu sei que vocês são alunos do curso de análise e desenvolvimento de sistemas e têm interesse maior voltado para a lei do software, porque a autoria da profissão de vocês são os softwares. Mas para a gente começar a entender o que são esses direitos autorais, eu primeiro vou evidenciar a lei dos direitos autorais e nós poderemos, na próxima aula, fazer uma relação sobre o que é essa lei do software, qual a comparabilidade entre direitos autorais e a lei do software, certo? Beleza, o que mais nós precisamos saber? É um pouco sobre copyrights que nós ouvimos falar? Sim, tem a ver com isso. Nós estamos protegendo a criação do espírito humano. Como eu havia explicado para vocês, tudo que o espírito humano cria, mas não é a ideia em si, mas especificamente a sua forma de expressão. Então, o indivíduo ele tem na sua ideia qual o software, qual o livro que ele pretende escrever sobre determinado assunto, que seja um livro mais técnico ou um livro de entretenimento, né? Você tem aquela ideia. Enquanto aquela ideia está na sua cabeça, no seu pensamento, aquilo não é protegido. Depois que você transforma esse pensamento em expressão, em objeto, em produto, aí sim nós temos a proteção dos direitos autorais, direitos que é concedido àquela pessoa que é autor daquele invento, daquela criatividade, né? Então, pensando nisso, a gente tem que tentar identificar quais são as legislações principais que falam sobre isso. Primeiramente, nós devemos ir à Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos 27 até o 39, fala um pouco sobre direitos autorais. Nós temos uma lei específica, LDA, né? Lei dos Direitos Autorais, que é essa lei 9.610 que eu falei para vocês, e nós temos também os tratados internacionais, como a Convenção de Berna e TRIPS. Eu vou explicar para vocês ao final, no módulo de comparação entre a Lei de Direitos Autorais e a Lei do Software, onde que entra essa Convenção de Berna, o que que ela diz sobre os direitos autorais, certo? Então, o que são esses direitos autorais? Eles têm duas variantes, o direito moral e o direito patrimonial. Como o direito moral é aquele direito de ser reconhecido como o autor da obra, aquele autor que tem um direito de que a sua obra não seja transmissível a terceiros. Então, é aquela modificação de direitos que não ocorre. Você faz o seu direito, a sua expressão, e aquele direito vai sempre continuar sendo o seu. Em termos de direitos patrimoniais, nós temos o uso, o usufruto, a frutificação dessa obra criada em razão dos direitos autorais. Então, abrange a reprodução, a distribuição, a tradução, entre outros. Então, é o valor econômico que se pode auferir em razão desse direito autoral. Então, vamos, vocês fazem um software, não vamos falar de software por enquanto, não, nós vamos falar na próxima aula, mas vocês desenvolvem um livro sobre como ensinar a programação
para jovens, crianças e adolescentes. E esse livro ele bomba aí nas redes sociais, no formato PDF, em audiolivro e tudo mais. Você ter esse direito é o direito moral. Ninguém vai te tomar o direito que é seu em razão de ter sido você o desenvolvedor desse direito, né, dessa obra. Mas esse seu direito, por ser algo bom, algo que pode ser utilizado pela sociedade, ele também te dá direitos autorais. Então, vamos supor que você pegue esse livro e traduza para o inglês e venda várias cópias desse livro lá, você tem o direito a patrimonial sobre a sua obra, sobre o que você desenvolveu, certo? Como que acontece o registro dessas obras, né? Depende de qual é a nossa obra, nós vamos procurar um órgão específico. Embora o direito autoral surja no momento da criação da obra, o registro ele só pode acontecer quando eu tenho o objeto, quando eu tenho o produto acabado. As obras literárias podem ser registradas na Biblioteca Nacional, enquanto que os softwares podem ser registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, certo? É também no INPE onde nós fazemos os registros de marca, de patente, então alguma invenção que você, além do software, né, além da parte de computação, você inventou uma mangueira que, há pouco tempo atrás eu vi na televisão um rapaz que inventou uma mangueira que ela aumenta e diminui. Então ela diminui para ficar mais fácil ser guardada, mas ela aumenta para atender a necessidade das pessoas. Então essas invenções físicas que nós vemos aí, não só tecnológicas, são levadas ao INPE. Mas para frente nós vamos falar especificamente sobre essas patentes, o que é essa inovação, como essa inovação é tratada e como a gente faz esse registro junto ao INPE. Por ora, é importante a gente saber que obras literárias podem ser registradas na Biblioteca Nacional e que software ou outras invenções podem ser registradas no INPE. Qual que é o prazo de proteção? Então, nós estamos criando um conhecimento aqui. Eu estou falando sobre a Lei de Direitos Autorais. Posteriormente, a gente fala sobre software. Posteriormente, a gente vai falar sobre os registros no INPE. Cada um tem sua particularidade. Hoje, nós estamos aprendendo a Lei de Proteção de Direitos Autorais, certo? Então, os direitos patrimoniais têm um prazo de proteção de 70 anos após a morte do autor, contados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente do falecimento. Então, o que quer dizer isso? Uma pessoa que fez o seu invento, né, a sua autoria, né, com 25 anos, e essa pessoa vem a falecer com 100 anos, ele já viveu aí um lapso temporal de 75 anos. Beleza. Só que ele faleceu. Depois desse falecimento, é para a gente meio que garantir o direito dos herdeiros. Depois desse falecimento, ainda conta em 70 anos. Então, serão 75 mais 70 anos. Ou seja, algo em torno de 145 anos da proteção do direito autoral. Então, o inventor usufrui e os seus herdeiros também. Após esse período, a obra entra em domínio público, podendo ser utilizada livremente. Então, por exemplo, aquela música do Parabéns para você, né? Alguém inventou Parabéns para você, essa data querida. E depois, hoje ela já é de domínio público. Então, se você gravar algum vídeo com essa música, colocar no YouTube, mesmo que seja para receber dinheiro, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, você não precisa pagar direitos autorais porque essa obra, essa música de Parabéns para você, já está em domínio público e pode ser livremente utilizada. Quais são as infrações e penalidades dessa violação de direitos autorais? Ou quando a gente utiliza algo que não é nosso sem ter uma autorização para isso, né? Nós temos sanções cíveis, do ponto de vista de indenizações por danos materiais e morais. Lembra que eu falei para vocês que tem a moral envolvida e também os danos materiais ou patrimoniais? Nós temos também sanções penais, que vai desde a detenção de 3 meses a 1 ano e mais multa, em caso de reprodução, distribuição ou venda não autorizada. Aquelas pessoas que fazem cópias de software, de música, de videoclipes em CDs e saem vendendo. Então, essa reprodução, distribuição e venda não autorizada tem também uma sanção penal. Sobre os precedentes do STJ, né,
As plataformas de e-commerce devem indenizar por anúncios de venda não autorizado, se não retirarem após a sua notificação. O que quer dizer isso? Você tem determinado produto, né? Você criou uma determinada apostila, essa que apostila eu falei para vocês, como ensinar programação para crianças e jovens. E aí essa apostila, alguém pega essa apostila, mesmo que seja sua, que dê esse nome para você, mas ele começa a comercializar isso nas plataformas de e-commerce, no Magalu, no, na Shopee, em Kabum, em vários outros lugares. E essa negociação nesse e-commerce, esse dinheiro, não estaria indo para você, está indo para quem colocou a venda. Então você notifica a pessoa, né, jurídica, esse e-commerce, de que aquele produto é seu, tem o seu direito autoral, né, você fez os devidos registros, e aquela venda é irregular. Então, as plataformas de e-commerce, depois que você fez essa notificação, se ela não tirar o produto e está ainda gerando prejuízo para você, elas terão de te indenizar. Também tem o uso acessório de obras artísticas em vídeos e áreas públicas, quando não geram violação se não houver uma exploração comercial. Então vamos supor, vocês são youtubers, né? E vocês estão fazendo determinado vídeo lá de vocês para fazer o canal de vocês crescer e tudo mais, um canal de games que seja. Vocês vão utilizar determinada música. Se essa música não tiver colocada aqui em domínio público, como eu expliquei para vocês, vocês têm que pagar o direito autoral à utilização daquela música. Por quê? Mesmo porque vocês estão num canal de YouTube, né, procurando monetização. E quando essa monetização vem, né, você tem que pagar pelo uso do direito autoral. Aqui está explicando que se você não tiver o fim dessa exploração comercial, você não estaria violando os direitos previstos na Lei de Direitos Autorais, segundo o STJ, certo? Então vamos supor, você está lá fazendo a sua live e coloca uma música muito famosa. Você fez uma live para gerar frutos, AdSense, para gerar monetização, gerar dinheiro. Você será processado e terá que pagar uma indenização pela utilização daquela música. Agora, se você utilizar, parabéns para você, já está em domínio público, por exemplo, eu gostei, você não terá que indenizar. Ou, num outro momento, se você tiver feito um vídeo no YouTube, mas sem interesse de monetização. E aí você não recebe AdSense, você não recebe patrocínio, e aí, nesse caso, você não teria de indenizar pela utilização de direitos autorais de terceiros. E aí eu chego, após explicar um pouco sobre direitos autorais para vocês, eu chego a criar uma questão para vocês pensarem. O que vocês acham dos textos criados por IA? Eles devem ter uma proteção de direito autoral? Mais ou menos quem utiliza a IA já entendeu da onde esses textos são tirados, né? Se você faz uma pergunta acadêmica, ele vai na internet, varre a internet atrás de respostas. Então ele não cria, ele procura essas respostas, né? E se você fizer uma pergunta um pouco mais científica, um pouco mais acadêmica, em ferramentas específicas, como a ferramenta do próprio GPT, investigar, ele vai em artigo científico, em base de dados de artigo científico, para extrair aquela sua resposta. E aí eu pergunto, esses textos gerados por IA, eles têm algum dever, alguma proteção do direito autoral? E se eu identificar que o texto criado pela IA foi copiado, foi utilizado de uma base de dados, de um artigo científico que eu tenho porventura publicado? E aí eu quero que vocês pensem sobre isso, discutam entre os amigos, e qualquer dúvida a gente pode ir se falando. Atualmente, nós temos uma grande controvérsia sobre o uso da IA e os direitos autorais, né? Porque a lei protege apenas a criação humana. Então, nós temos algumas correntes jurídicas doutrinárias de pensamento. Corrente número 1, as obras de IA são de domínio público, assim como a música que eu falei para vocês, o Parabéns para Você. Por quê? Porque ela não é uma criação humana, ela é uma criação de máquina, né? Segunda corrente, a proteção se houver um impulso criativo humano. Então, se ela utilizou para subsidiar a resposta dela, os artigos científicos e ficarem comprovados, a gente, em tese, poderia processar a dona
da inteligência artificial, a OpenAI, por exemplo, para pedir esses direitos autorais. E a terceira corrente depende do contrato da ferramenta, ou seja, a licença de uso. Como que essa licença de uso é feita? Então, por exemplo, nos artigos científicos, os artigos científicos estão em bases, como a Scopus, a Cielo e tudo mais. E essas inteligências artificiais, elas pagam um contrato, né, de licença para utilizar essas bases de dados. Então, em tese, elas não estariam indo contra os direitos autorais. Então, eu peço que vocês pensem, hoje é uma coisa ainda nova, não está ainda 100% definido sobre, né? Então, cabe a nós, profissionais dessas áreas, pensar e ficar atentos às evoluções legislativas, às evoluções sociais e tecnológicas sobre esses assuntos. Então, abraço para vocês, até a próxima aula.